Meus irmãos, é com enorme prazer que eu saúdo a todos com a paz do Senhor. Graças a Deus por essa oportunidade que Deus tem nos dado de mais uma vez de estarmos aqui para falarmos sobre a lição dos jovens desse trimestre, desse segundo trimestre de 2020, a qual nós estamos aqui na IADER de Ouro Branco, aprendendo com os jovens daqui. E que Deus abençoe a cada um, dando conforme aquilo que Deus tem cada dia nos dado. Que Deus abençoe a cada jovem, adolescente da nossa igreja aqui de Ouro Branco. Então nós estamos na lição dos jovens, estamos já na lição de número 4, e o tema da lição de hoje é vencendo os obstáculos. Nós estamos aprendendo no livro de Josué, da forma que Deus tem trabalhado naquele povo antigamente, um livro histórico, mas traz um grande aprendizado da parte de Deus, e nós vemos que Deus, o poder de Deus, ele é tão grande na vida do povo e na vida de Josué, que nós vemos a manifestação da glória de Deus na vida daquele povo. Então nós estamos nessa quarta lição, o texto do dia. Eu vou deixar para que vocês leiam em casa, para que Deus possa abençoar em nome de Jesus. A síntese diz: em Jesus Cristo já somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Então, só em esta palavra, Cristo nos declara que nós somos mais do que vencedores, não porque nós merecemos, mas porque Cristo morreu em nosso lugar. Se Cristo não tivesse morrido em nosso lugar, nós não teríamos essa conquista, ou esse título de que nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Não tem coisa melhor do que essa, meus irmãos. É muito bom saber que você tem uma vitória além do que nós imaginamos, que nós somos vencedores por causa de Cristo. Então, essa lição tem os seus tópicos e os seus subtópicos. Nós vamos aprender um pouco resumidamente, e que Deus possa abençoar grandemente em nome de Jesus. O primeiro subtópico diz: atravessando o Jordão. E o primeiro subtópico diz: um dia marcante para o povo. Nós vemos que aqui Deus estava marcando esse dia para uma grande vitória para o povo, a qual aconteceria a passagem do Rio Jordão para o outro lado. Assim como foi com o Mar Vermelho, Deus seria no Rio Jordão. Só que o Mar Vermelho ele era muito mais extenso e mais grande do que o Rio Jordão. O Rio Jordão hoje, você pode ver que ele está seco. Não tem basicamente nem uma poça d'água, a sei que tenha por lá hoje em dia, mas está praticamente seco. Mas como naquele tempo era tempo das chuvas, o Rio Jordão ele estava alagado, estava em correntes de água. Ou seja, o Rio Jordão ele não era uma água parada, era uma corrente de água que estava passando naquele momento. E Deus parou a corrente d'água no meio para o povo passar, mais uma vez a pé enxuto. Então Deus trabalha da forma que Ele quer. Deus sabe trabalhar. Se Ele queria que o povo passasse, eles vão passar, porque Deus queria que eles vissem a glória de Deus naquele momento. Quem não viu a travessia do Mar Vermelho, pôde ver a travessia do Rio Jordão. Então a geração que não viu a travessia do Mar Vermelho, eles puderam ver agora a travessia no Rio Jordão. Então, quem viu, contemplou a gloriosa, poderosa
e potente mão de Deus naquele dia. Com certeza foi um dia marcante para toda aquela nação e Josué estava contemplando juntamente com eles. O segundo subtópico diz a Arca do Concerto. A Arca do Concerto era uma coisa mais importante em todos os utensílios da casa do Senhor naqueles dias. Então, existia vários materiais na casa ou no templo onde Deus, onde eles tinham consagrado os sacerdotes, mas o compartimento onde tinha a Arca do Concerto, esse era o mais consagrado, esse era o mais sagrado, porque é ali a qual se dava a referência à presença de Deus, aonde era o próprio Deus que estava naquele lugar. E naquele dia da passagem do Rio Jordão, Josué disse aos levitas que levassem a Arca do Concerto na frente, ou seja, Deus estaria na frente de toda a batalha, de todo o momento naquela hora. Deus não deixaria o povo de mãos vazias. Deus não ia envergonhar o povo. Deus estaria na frente daquela batalha. E eles foram. E Deus fez grande milagre naquele momento. Não foi por causa daquela caixa, mas foi pela crença deles. Josué acreditou, leve a Arca do Concerto na frente, porque ela representa a presença de Deus na nossa vida. Então eles levaram a Arca do Concerto na frente de toda a multidão. E lá puderam seguir. A Arca do Concerto aponta o caminho a seguir, ou seja, aqueles que seguem a presença de Deus, seguem o caminho certo, seguem o caminho de vitória, seguem o caminho de conquistas em sua vida. Então, meu irmão, não há outro caminho melhor do que a presença de Deus e o caminho da palavra do Senhor nosso Jesus. O terceiro subtópico diz a providência mais importante para a conquista da terra prometida. Então, há providências que Deus dá para os homens. Um exemplo bem claro, quando eles estavam no Jordão, atravessando o deserto, Deus mandava providência para eles. Deus botava uma coluna de fogo à noite para que eles não pudessem passar frio e uma nuvem de dia para que eles não pudessem se queimar com o sol fortíssimo que era daquele deserto. E ainda tinha mais, Deus alimentava eles com o maná que descia diariamente. Isso é providência da parte de Deus. Deus sabe trabalhar. Deus sabe da nossa necessidade. A nossa necessidade, poucas coisas pequenas, nós sabemos lidar. Mas uma necessidade maior, essa só Deus pode suprir. Só Deus pode trabalhar. Então, foi nesta hora a providência mais importante para a conquista da terra prometida. Então, a terra prometida estava à frente deles. Mas para chegar lá, teriam que enfrentar obstáculos. E é claro que eles conseguiram, porque Deus é fiel. Então nós vamos para o segundo tópico, que diz as dificuldades no caminho da bênção. O primeiro subtópico diz a prova, o Jordão transbordava. A prova ao Jordão transbordava. Então nós vemos aqui que as dificuldades no caminho da bênção. Há sempre dificuldades. Há uma coisa bem importante a dizer, é que quando as coisas estão fáceis demais, é que tem alguma coisa errada. É porque tem alguma coisa que está errada, que deve nos atrapalhar.
Então, quando as coisas estão fáceis demais, não vá. Espere a voz de Deus. Espere alguma coisa acontecer. É muito melhor você passar por um obstáculo, uma dificuldade. Parece até loucura falando isso, né? Mas passar por uma dificuldade, por um obstáculo, com Deus na frente, é muito melhor. A vitória é certa. Então, eles teriam que passar o Rio Jordão, que estava transbordando naquele dia. É como eu falei no começo, ele era um rio que era uma corrente. E ele naquele dia estava transbordando. Era água com força, né? Vamos dizer assim. E o segundo subtópico, a bênção, o tempo da ceifa. Então, nós vemos que há um conjunto de toda a celebração para que isso possa acontecer. Ou seja, eles estavam querendo atravessar e Deus deu a conquista a eles. E sempre quando eles estavam já pensando em fazer uma celebração a Deus, ou seja, estava perto do dia da Páscoa. Mas lá na frente nós vamos ver isso. Eles estavam perto do dia da Páscoa, ou seja, era um dia especial para eles. Era um dia de êxodo, ou seja, a Páscoa, o nome Páscoa quer dizer livres, libertos. Aquele que sai. É por isso que quando eles saíram do Egito, o nome êxodo quer dizer livres, libertos. E eles celebraram um culto a Deus, a qual foi a primeira Páscoa a Deus. Eles fizeram isso até quando estavam no Egito, a qual Deus mandou a última praga, mandou uma praga, não uma última, mas mandou uma praga, se eu me engano, dos filhos primogênitos, que passaria o anjo da morte. E isso ceifaria muitas pessoas. Mas aquele que teria o sangue do cordeiro nas portas, o anjo da morte passaria por nós. E assim o anjo passou e dilacerou muitas pessoas. Então a bênção do tempo da ceifa era uma celebração. Eles estavam celebrando, estava no tempo da Páscoa. O terceiro subtópico, o milagre da travessia do Jordão. Então, nós vemos aqui um milagre, mais um milagre da parte de Deus, a qual Deus estava realizando naquele dia. Então, para tirar uma certa dúvida, se alguém tiver, sobre a relação de cura e milagres. Cura é uma coisa, milagre é outra. Nós vamos ver esta relação mais ou menos lá em relação dos dons espirituais. Existe o dom de cura, mas também existe o dom de milagres, o qual em outras versões diz que é dom de maravilhas, né? O dom de maravilhas é superior ao dom que é de cura. Um exemplo bem claro, Cristo curou pessoas, mas Cristo também fez milagres com pessoas, ou seja, curar um cego era uma cura. Agora, ressuscitar um morto é um milagre. Isso é um milagre. Ou também, você abrir um mar, aí é um milagre. É um milagre extraordinário. Então, naquele dia, eles estavam diante de um milagre, da travessia do Rio Jordão. Então, isso é um milagre. E o terceiro tópico e último diz, um evento para não esquecer. O primeiro subtópico, um memorial de Deus. Aquilo ia servir claramente, e nós estamos vendo até hoje, que é um memorial. Nós temos sempre vendo as grandezas de Deus na vida das pessoas, e isso se torna um memorial para nós possamos meditar e vermos que Deus é grande na nossa vida. Meus irmãos, Deus é maravilhoso. Deus não deixa de ser grande
por coisas pequenas. Pelo contrário, em coisas pequenas, Deus continua sendo grande. Então, aquilo foi um memorial para toda a nação. Aquela travessia, eles estariam registrados até hoje em dia. O segundo subtópico, um memorial de Josué. Claro que Josué, né, seria um homem que estaria com seu nome marcado em toda a história. Depois de Moisés, veio Josué, e Josué trouxe uma grande história para toda a nação. E isso é um memorial a qual nós devemos honrar, que Josué foi um grande líder da parte de Deus. E terceiro subtópico, o propósito dos memoriais. Então, o propósito, meu irmão, desses memoriais é apresentar aquilo que Deus faz na nossa vida e não tratarmos de uma forma que possamos chegar ao ponto de idolatrar. É isso que acontece com muitas pessoas. Uma coisa grande, a qual chega ao ponto de idolatrar certas coisas. Alguém faz um milagre vindo da parte de Deus, assim ela ganha o nome, aí o que acontece? Ela é colocada em um grande memorial e isso se torna uma idolatria. O propósito dos memoriais, na qual nós vimos aqui, é para a grandeza de Deus. Que Deus seja louvado em todos os momentos, em todas as práticas que Deus age. Então Deus faz um milagre, é para quê? É para que o nome dele seja glorificado. Então há momentos a qual Deus age em nossa vida e isso é para que o nome dele seja glorificado. Então que Deus continue agindo da forma que ele quer e que possamos deixar que a vontade de Deus continue em nossa vida. Então que Deus vos abençoe, que Deus continue agindo em nossa vida de forma grande, de forma maravilhosa, porque Deus ainda está agindo em nossas vidas. Então, meus irmãos, que Deus nos abençoe, que Deus continue abençoando a cada jovem, adolescente da nossa igreja aqui em Ouro Branco e que possamos um dia estarmos juntos novamente. Eu acredito que não vai chegar nem a terminar essa lição e nós estaremos no terceiro trimestre, se assim Deus quiser, ainda nesse trimestre, aprendendo da palavra do Senhor. Então, que Deus vos abençoe. Quero fazer uma pequena oração por cada um de vocês e que Deus continue abençoando a cada um de vocês em nome de Jesus. Oremos. Nosso Deus e nosso Pai, em nome de Jesus, abençoa esses jovens, adolescentes de tua casa. Que o Senhor continue, Deus, abençoando grandemente a cada um e que tua palavra reine hoje e eternamente. Amém. Então, meus irmãos, a paz do Senhor e que Deus vos abençoe em nome de Jesus. Amém.